Olá, seja muito bem-vinda ao portal Eu Me Aceito Sim. Eu sou Cíntia Natoli, sou fisioterapeuta integrativa e eu trabalho com saúde integrativa, estilo de vida e gerontologia. O meu principal objetivo com o portal é mostrar para as pessoas que elas podem tornar o bem-estar um hábito de vida diário. É possível sim, a gente pode se sentir bem todos os dias da nossa vida em vários aspectos, físicos, emocionais, profissionais, nos nossos relacionamentos. É possível a gente ter bem-estar todos os dias, mas para isso a gente precisa ter bastante disciplina e conhecimento. E é isso que eu quero trazer aqui no portal para você. Eu quero ensinar você a gerenciar a sua vida e a sua saúde com mais autonomia, liberdade e principalmente segurança. Uma vez me perguntaram, mas não é um ato irresponsável você pedir para as pessoas gerenciarem a própria saúde? Não, seria irresponsável que eu pedisse para as pessoas gerenciarem a doença sozinhas. A saúde é uma responsabilidade minha, sua, é nossa responsabilidade cuidar da nossa saúde. Quando nós estamos doentes, sem dúvida a gente precisa de um suporte profissional especializado para gerenciar a doença que já se manifestou. Então, hoje eu vou trazer para você algumas ferramentas para você tentar identificar o seu nível de consciência e entender como que você enxerga a saúde, como que você está na sua vida hoje, o que tem te incomodado, quais são os seus pontos cegos. Então a gente tem muita coisa para trazer nesse conteúdo gratuito de abertura e eu tenho certeza que essa jornada de autodesenvolvimento e autodescoberta, ela vai trazer uma grande transformação na sua vida. Então a partir de agora, vem comigo, porque a jornada vai ser muito positiva e já nesse conteúdo gratuito, ela vai trazer vários insights para você. Então, bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo e vamos juntos no portal Eu Me Aceito Sim. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre as inspirações para esse projeto, esse portal Eu Me Aceito Sim. Eu utilizei 5 pilares que são a base de todos os meus tratamentos, do meu raciocínio clínico, da minha forma de viver, de como eu trato os meus pacientes no consultório e agora a forma com que eu vou ajudar você a mudar o que você quiser na sua vida, a sair de onde você está para chegar onde você quiser, independente do que seja o seu sonho, o seu desejo, o seu propósito. Eu vou tirar você desse lugar, seja ele de dor, seja ele de estagnação, e eu vou te levar para um outro lugar. Eu vou te trazer as ferramentas e você aplicando cada uma delas da maneira correta, eu tenho certeza que você vai sentir uma liberdade muito grande de viver essa vida da melhor forma possível, trabalhando a ideia principal que eu falei agora há pouco, que é o bem-estar com uma prática, um hábito de vida diário. Tudo bem? Então eu vou trazer para você 5 pilares básicos. A pirâmide de Maslow foi a primeira inspiração que eu tive com base nos hábitos de vida, nas necessidades humanas, são as necessidades básicas. Então nós temos uma pirâmide, eu vou falar de cada um desses tópicos um pouco mais detalhado nos próximos vídeos, e aí você vai entender um pouquinho de como ela funciona. Mas em geral, ela aborda exatamente isso, as nossas necessidades básicas, coisas que fazem com que a gente fique estruturado. E aí a gente precisa entender em que nível dessa pirâmide você tá, para a gente poder saber por onde começar e qual vai ser a jornada, o percurso mais interessante para você. O segundo pilar são os níveis de consciência de Eugene Schwartz. Esses níveis de consciência, eles trazem alguns lugares onde algumas pessoas, elas sabem que elas têm um problema e elas sabem que existe uma solução, mas por algum motivo elas ainda não foram atrás disso. Outras pessoas sabem que tem um problema, mas elas não fazem a menor ideia de que existe uma solução para isso. Algumas outras pessoas nem imaginam que tem um problema. Elas ainda desconhecem, por quê? Porque ainda é um ponto cego. Então algumas coisas não estão fluindo muito bem, mas ela não sabe o porquê. Então esses são alguns níveis, eu falei de forma bem superficial, a gente vai aprofundá-los também, mas para você entender como a gente está em situações diferentes. A gente está em momentos diferentes, níveis de consciência diferentes, mas não importa em qual nível você está, a gente consegue te ajudar em qualquer um deles. Mas identificar o seu nível de consciência e em que lugar da pirâmide você está, vai me ajudar a te direcionar para o melhor caminho dentro do portal. O terceiro pilar é a medicina chinesa e o Ayurveda.
Ambos juntos, eles trazem muita informação, muito conteúdo da importância de uma rotina diária, disciplinada, para organizar o nosso corpo, para doutrinar o nosso corpo em direção à saúde. O nosso corpo, ele já caminha em direção à saúde. São os nossos hábitos de vida, nosso estilo de vida que vai puxando ele contra a saúde, que é o natural do nosso corpo. Então, a Ayurveda e medicina chinesa trazem um leque muito amplo e principalmente a alimentação com uma base importante da saúde, da regulação energética, física e emocional. Então, essas duas ferramentas dentro desses pilares são transformadoras. Elas exigem que a gente tenha conhecimento para aplicar, e isso é o que eu vou trazer para você, e disciplina, que eu também vou trazer no quarto pilar para você que tem dificuldade em seguir uma rotina. Parece um pouquinho chato ter rotina, mas a rotina ela ajuda você a chegar onde você quer. Não precisa ser chato, não precisa ser fanático, não precisa ser monótono. Dá para ser leve, dá para ser gostoso, prazeroso, e você vai se apaixonar pelo processo de cuidar de você mesmo. Esse processo ele começa de dentro para fora e você vai sentindo bem-estar e você vai querendo fazer mais disso. Seu corpo vai te pedir muito mais sobre isso. Então, esses pilares já vão trazer umas grandes modificações na sua vida. O próximo pilar são os Sutras de Patanjali e o Bhagavad Gita. A Gita e os Sutras, eles trazem muito conhecimento importantíssimo e esses conhecimentos, eles ficam sempre pro final. Por quê? Porque eles falam sobre a espiritualidade, a nossa conexão. Mas para eu chegar nesse lugar, eu preciso ter alguma noção básica sobre quem eu sou, sobre a minha existência, os meus comportamentos, ter um nível de consciência. Então a gente faz todo esse passo a passo e caso você esteja em algum nível de consciência que te permita chegar nesse nível da espiritualidade, você pode ir direto para ele. Mas não tem problema. O mais legal é você pegar toda a estrutura e ela vai ser muito positiva, independente do seu nível de consciência, independente do ponto da pirâmide que você está. Vocês vão perceber que a pirâmide ela tem alguns patamares e às vezes você está no meio, mas ainda não cumpriu o primeiro. E aí você fala, poxa, se eu não tenho a base da minha pirâmide bem estabelecida, eu vou ficar balançando mesmo estando acima. Então eu preciso que cada uma das etapas da pirâmide, elas estejam bem ancoradas, para que a gente possa evoluir de forma segura. Como o pessoal fala, né? Uma construção na rocha, não na areia. E eu quero que você vá se construindo, se edificando e crescendo da forma mais segura e firme possível. Porque eu quero que você possa sustentar isso ao longo da sua vida. E não que seja só uma coisinha passageira que você começou a fazer e parou. Então, os sutras, eles vão trazer muita informação importante, muita. Vai trazer muitas questões com relação aos nossos pontos cegos, a coisas que a gente faz e não percebe, a coisas que a gente faz e percebe, mas não consegue modificar. São poderes grandes que a Gita traz e os Sutras de Patanjali trazem para ajudar a gente nesse processo de comportamento, de escolhas, de atitude, de autocuidado, de espiritualidade, de existência. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Muitas pessoas vão vivendo, sobrevivendo, mas elas realmente não fazem a menor ideia do porquê tudo isso, né? Será que essa é a sua dúvida? Será que essa é a sua questão principal de vida? E se não for, qual é a sua dúvida? Qual é a sua questão principal de vida? Se eu perguntasse para você agora, para que você nasceu? Qual é a diferença que você faz no mundo? Os seus dias têm servido para quê? O que você faz com as suas horas de vida? Essas perguntas, elas parecem simples, mas quando a gente para pensar, existem muitas questões envolvidas dentro delas. Um outro pilar muito importante são as terapias integrativas, as terapias complementares. Elas nada mais são do que técnicas 100% naturais para tratar a saúde e prevenir doenças. Então, óbvio que depende de que grau você está da sua saúde.
né? Se você está muito doente, a gente vai utilizar as terapias complementares, como o nome diz, de forma complementar. Mas nada impede de você buscar prevenção por meio dessas técnicas. Então, se você unifica tudo isso que a gente falou, você cuida de todas as partes da sua existência, que isso também a gente precisa entender. O que você acredita que você é? Você é formado de quê? Você é só matéria física, corpo físico tangível? Ou você vai além disso? Você também é eletricidade, você também é energia? E eu não estou falando de misticismo, não estou falando de uma energia mística, eu estou falando de eletricidade. É uma comprovação científica. O nosso corpo, ele é a partícula de moléculas, de átomos, então tudo ali é formado por eletricidade. E esses campos elétricos, eles têm interferência dos nossos campos externos. Então, nossas atitudes, nossas relações, as coisas que acontecem, os ambientes, tudo isso interfere na nossa saúde de alguma maneira. Então, as técnicas integrativas e complementares, elas servem justamente para isso, para blindar esse campo energético e não permitir que eles alcancem um campo físico, porque antes de se manifestar no corpo físico, isso passou por algumas barreiras energéticas, e essas terapias, elas têm esse objetivo. Algumas atuam de forma sutil por meio dos nossos sentidos, e tudo isso a gente vai falar aqui. Então esse também é um pilar muito importante, que é uma medicina natural, é um tratamento natural, é tudo 100% natural, visando saúde e não toxina, porque a gente já se intoxica de várias formas. E essa é uma forma da gente se limpar, da gente se purificar, que é um dos caminhos para a saúde e para você chegar onde você deseja chegar. Então, esses 5 pilares que eu trouxe para vocês são os pilares que sustentam o projeto do portal Eu Me Aceito Sim. E aí, a partir deles, que a gente vai falar agora um pouco mais aprofundado sobre cada um deles, para que você entenda em que nível você está e a gente possa juntos definir como que eu vou poder ajudar você e qual caminho vai ser o mais certeiro para você chegar onde você deseja chegar. Então, vamos juntos!